por favor, os participantes podem desligar as câmeras? Boa tarde. Tá conseguindo ver algumas pessoas. A gente só pediu agora para desligar um pouquinho para a gente poder começar a apresentação, tá bom? Bom dia, boa tarde a todos, para quem já almoçou, né? Meu nome é Sueli Suga, eu sou supervisora da área de fontes de informação referenciais, e hoje nós vamos fazer a introdução, né, às fontes de informação. Acredito que muitos de vocês já conheçam, mas é bom a gente repassar, né? E nas próximas sessões, gostaria que vocês já trouxessem, né, para nossas sessões, as suas dúvidas, tá bom? Para que a gente possa ter sempre a parte, assim, análise metodológica também, né? Das dúvidas que vocês têm, porque eu tenho certeza que todos vocês, quando estão lá sozinhos, né, fazendo o processo de descrição, têm as suas dúvidas de, qual será o tipo que eu tenho que escolher para esse tipo de documento que eu estou analisando, né? Então, eu agora vou compartilhar a minha apresentação para que vocês possam acompanhar e desejo a todos que vocês tenham um bom curso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que já estão vendo. Bom, então, hoje é a sessão número 1 e nós vamos ter 6 sessões destinadas às fontes de informação da BVS, as metodologias das fontes de informação da BVS, tá bom? Aqui nessas 6 sessões, então, o que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos é que nós vamos ter, diferente dos anos anteriores, nós vamos ter uma sessão por mês. Assim, vocês têm tempo também de digerir, testar um pouco, verificar quais as dúvidas que vocês têm. Sempre vai ser nesse horário aqui, das 10 horas, e geralmente, né, quase todas vão ser nas primeiras quintas-feiras do mês, tá? Só no dia 2, aqui onde tem esse asterisco, é que nós vamos ter a sessão na quarta-feira, tá bom? E eu já gostaria de falar sobre o certificado de participação, tá bom? É possível, sim, receber certificado de participação, mas para isso é importante que vocês enviem para nós uma quantidade de 30 registros dentro do sistema FADMIN. Para quais fontes de informação eu posso enviar? Se você quiser, muitos de vocês já são centros cooperantes da Lilacs ou mesmo da BVS, e já contribuem com algumas bases de dados. Se você contribui para Lilacs, então você manda 30 registros para Lilacs. Se você contribui, ou você pode também mandar 30 registros para Lilacs e, por exemplo, CONAS, que eu vi um pessoalzinho aqui da rede das secretarias de Estado da Saúde, né? Então, ou para Coleciona SUS, né? Vocês sabem, acredito que muitos de vocês sabem que é possível contribuir com mais de uma fonte de informação no mesmo registro, né? Ele só pode enviar registros bibliográficos? Não, pode enviar também registros que sejam de, não sei, eventos, pode ser de recursos multimídia, pode ser de recursos de internet, pode ser das várias fontes de informação que nós temos, tá bom? Pode mandar registros que são misturados, um pouquinho de registro bibliográfico, um pouquinho de registro de multimídia, pode também. A única coisa que a gente tem que saber quais são esses registros que vocês mandaram, tá bom? Então, para isso enviar esses 30 registros, tá? E o certificado, ele é de 40 horas, porque nós estamos contando que vocês estão assistindo as nossas capacitações online, e que também vocês vão revisar algumas apresentações que a gente já fez anteriormente, tá? Por que a gente vai pedir para vocês revisarem apresentações anteriores que a gente já fez? Justamente porque, como nós já apresentamos as metodologias anteriormente, nós gostaríamos de fazer essas sessões desse ano
um pouco mais interativas e de análise, tá bom? Então, muito provavelmente depois a gente vai entrar em contato com vocês para explicar um pouco mais sobre isso. Mas o principal aqui é que vocês precisam, sim, enviar esses 30 registros, senão não completa essas 40 horas que referem-se ao certificado. Se a gente pegar só as sessões virtuais, daria só 6 horas, né? Então, tem aqui o formulário para vocês, desculpa, fazerem o envio da inscrição, né? De que vocês vão realmente fazer esses registros, tá bom? Quem não tem interesse no certificado e quiser só participar das sessões virtuais, pode? Pode também, né? Todas as nossas sessões são abertas, mas o mais interessante e o aprendizado maior se dá quando nós colocamos a mão na massa, né? Bom, aí também, como vocês notaram, nós estamos usando uma, entre aspas, nova, né? Mas para nós é nova em sentido de reuniões com a rede, de capacitações com a rede, né? Estamos usando o Teams, como vocês sabem, e o Teams nós não conseguimos identificar muito bem, né, as instituições de origem de vocês, então já agora peço que vocês preencham a lista de presença nesta capacitação de hoje. Cada sessão virtual vai ter uma lista de presença separada. Então, o que vai acontecer? Ao final dessa sessão, terminou a sessão, a gente vai fechar esse formulário aqui. Então, você tem que marcar a sua presença nesta capacitação durante a sessão, tá bom? Não adianta vir depois tentar acessar que não vai estar aberto mais, tá bom? Então, para cada sessão que vocês participarem, tem uma listinha de presença para vocês assinarem, tá bom? As meninas vão no decorrer do período aí, para que vocês não se esqueçam, que eu não sei se também está todo mundo online conosco agora, pode ser que entre alguém depois, as meninas vão colocar o link da lista de presença para vocês no decorrer da sessão também, tá bom? E vai estar no chat. Muito bem, agora vamos entrar, né, no nosso assunto de hoje. Hoje é um pouco mais expositivo, nas próximas a gente vai fazer um pouco mais interativo, tá bom? Se nós formos pensar nas fontes de informação da BVS, né, alguns de nós conhecem, outros não, mas sempre pensamos, por que existem tantas fontes de informação tão diferentes umas das outras, né? Então, nós sabemos também, né, muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe, né, as demandas de informação, né, as necessidades de informação por parte dos pesquisadores, por parte dos profissionais de saúde, ou mesmo por parte dos formuladores, né, a equipe que trabalha com a criação e implantação das políticas de saúde do Brasil e da América Latina, eles estão a toda hora tendo que resolver esses problemas de saúde pública. Então, por que nós temos? Porque existem diferentes tipos de necessidades de informação e elas nascem diferentes públicos também, né, diferentes profissionais envolvidos aqui, e elas nascem desse enfrentamento dos problemas de saúde pública dos países da América Latina e do Caribe, né? E quando nós focamos um pouco mais dentro aqui do Brasil, nós sabemos que existe o Plano Nacional de Saúde, e aqui existem algumas metas, né, que nós buscamos atender também. Então, aqui é a Política Nacional de Saúde que temos aqui, tá bom? Na rede de referencistas, eu sei que vocês trabalharam esse documento, e eu gostaria que vocês retomassem ele para também conhecer quais são essas metas do Plano Nacional de Saúde, que estamos todos envolvidos, né? Como instituições, unidades de informação que prestam serviços, né, para que todo esse plano seja consolidado, implementado. Também nascem das prioridades de pesquisa do país. Esse documento aqui, eu acredito que seja o vigente ainda, né, e ele traz alguns eixos principais aqui, que é ambiente, trabalho e saúde, assistência farmacêutica, e aqui é pesquisa. Então, qual que era a diferença desse daqui com o anterior? Aquele é o Plano Nacional, ou seja, é a política já adotada na implantação dos produtos e serviços de saúde, né? E aqui o que os pesquisadores deveriam, ou seria recomendável, né, que os pesquisadores
desenvolvessem aí nas suas pesquisas, né? Porque são as prioridades que são... E se você notar, há muitos pontos coincidentes, porque aqui na meta... Nessa fortalecer, proteção e promoção e recuperação da saúde indígena. Isso está no Plano Nacional de Saúde. E aqui, como um dos eixos, né, de pesquisa, tem saúde indígena também, tá bom? Então, sempre que nós trabalhamos dentro das nossas instituições, nós vamos buscar atender quais são as prioridades da instituição, claro, né? Quais são as prioridades também do país. Quais são as prioridades, e aqui no próximo nível, né? Em âmbito global, né? Nós temos aqui a Agenda 2030, que tem o objetivo número 3, que é o de saúde, né? E que tem metas bastante específicas, como redução da mortalidade infantil, materna, né? A diminuição da poluição aqui, né? Então, assim, sempre que nós falarmos sobre as fontes de informação, de informação da BVS, elas vão estar voltadas para responder a essas necessidades de informação que vão chegar a vocês pelos distintos profissionais que nós falamos, tá bom? E aqui, né, é lógico que nós precisamos de vocês, todos precisamos de vocês, nós, Bireme, precisamos de vocês, da nossa maravilhosa rede, mas os profissionais de saúde precisam de vocês para trazer para identificar essa produção nas instituições de vocês, registrar dentro das fontes de informação para deixá-las disponíveis, né? Então, nós temos vocês, profissionais maravilhosos e comprometidos, e temos, sim, os coordenadores nacionais ou temáticos, né? Esses aqui são as instituições dos coordenadores nacionais da LILACS e aqui das BVS. Sueli, por que aqui não tem sei lá, de um país? Porque já está ali na da LILACS, né? Então, a gente tem muitas vezes a coincidência do coordenador LILACS com a coordenação da BVS também, tá bom? Às vezes é diferente, mas a maioria dos casos, a coordenação nacional, ela é da LILACS e muitas vezes da BVS também. Mas, para não repetir, coloquei aqui das BVS temáticas, tá bom? E outro ponto importante que nós temos aqui é que nós sempre somos orientados e apoiados pela representação do país, né? Então, toda a atuação que nós temos com os países, com as instituições dos países, aqui nós estamos falando do Brasil, ela é sempre intermediada, orientada e apoiada pela representação, no caso, a representação da OPAS no Brasil, tá bom? E aí, uma vez que nós temos já, né, já sabemos quais são as necessidades de informação, já sabemos quem são essas pessoas e quais são as instituições que incluem, que são responsáveis por esse processo, essas pessoas, esses profissionais, identificam, selecionam, analisam, descrevem e indexam, essa aqui é o mais tradicional de todos, não é verdade? A produção científica e técnica das instituições. E aqui entra documentos 1000 nesse sentido. Tese, dissertações, relatórios técnicos, planos de saúde, planos municipais, planos estaduais, né? Livros, e também, claro, o mais conhecido de todos, que são os artigos de periódicos, né? Mais conhecido assim, ó, que, como nós temos muitas universidades, né? Muitas universidades incluem e publicam várias revistas científicas, por isso que eu falei isso, e que é o tipo bibliográfico, digamos assim, que mais nós temos contribuição. Só que nós sabemos que para responder, né, a esses problemas de saúde pública que nós temos, não bastam os artigos científicos. É lógico que a evidência científica é que vai embasar as políticas de saúde de um país, ou de um município, ou de um governo, de um estado. Mas é super importante, importantíssimo, na verdade, a literatura cinzenta, esses informes, esses relatórios, que vão apoiar o gestor na tomada da decisão e também na própria implementação dessas políticas de saúde, né? Como é que a informação chega para o gestor estadual? Como é que a informação chega para o gestor municipal? Através desses relatórios, através de guias, através de manuais que são publicados, entre aspas, porque não são livros, né? Não tem um ISBN, mas que são
gerados e transmitidos dentro dos canais governamentais de comunicação. Tá? Outro tipo de documento bastante importante é a legislação, né? Na legislação é que nós vamos encontrar todo o regulamento, toda a definição de como é o funcionamento, né? Quais são as normas, como é regulado, né? Uma determinada atividade em saúde, um determinado plano, né? O Sistema Único de Saúde, né? Sempre tudo o que acontece, ele é regulado por meio de uma lei, um decreto, né? Um ato normativo. Nós temos também os recursos educacionais, e aqui um exemplo são os recursos que estão publicados lá no site, no portal, né, do Campus Virtual em Saúde Pública, que nós temos vários pontos focais, né, também tudo que nós fazemos, né, baseado em rede. Então, assim, no Brasil, acredito que seja o NASUS da Fiocruz, que é o ponto focal brasileiro, tá? Aqui eu fiquei com a dúvida, porque o ponto focal na Bireme é a Elizabeth Biruel. Então, nós temos esses recursos educacionais que também são tipos possíveis de registro dentro das fontes de informação da BVS. Quais mais? Recursos de internet, né? Nós vimos bem no ano que passou a importância dessa fonte de informação, que é o LIS, né? No LIS, nós fazemos o registro de toda a informação mais atualizada e que tem essa característica, inclusive, dinâmica, né? Um dos exemplos que eu coloquei aqui na telinha é justamente o informe estatístico dos casos, né, de Covid no mundo. E essa foi a fonte mais consultada no portal da BVS por muito tempo. É que agora a gente já passou dessa época. Lógico que as pessoas continuam acessando, mas agora a gente já está num outro momento da pandemia, por isso que já não é a mais importante, mas por muito tempo, por vários meses, foi o recurso mais consultado da BVS, né? E registrado dentro da fonte de informação LIS. Os eventos, nós estamos num momento também diferente, né? Nós não temos mais eventos científico-técnicos presenciais, mas nós temos muitos eventos científico-técnicos virtuais, né? Como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, continua ativo e é importantíssimo. Cada um de vocês que acesse um portal de uma BVS e que tem lá o plugin, né, de um RSS com os eventos que estão cadastrados, vão ter a informação mais atualizada, né? E, por fim, os recursos multimídia. Também é uma fonte bastante em alta nesse momento, justamente porque o CONAS, o Conselho Nacional de Saúde, ou os próprios governos, né, fizeram, a OPAS, a OMS, fizeram inúmeras lives explicando o que estava acontecendo, quais seriam os procedimentos. Então, tudo isso está registrado dentro do catálogo multimídia, né? Só vídeo, Sueli? Não, outros tipos de conteúdos também. Nós temos podcasts, nós temos apresentações, imagens também, né? De panfletos, né? Então, esses dois aqui, né, o recursos de internet e o multimídia, ele tem muito essa função de tradução do conhecimento e da atualização rápida também, porque é um meio de comunicação bastante dinâmico, né? Então, quando nós pensamos, né, nós já vimos alguns exemplos dos tipos de documentos que podem, né, os tipos de publicações que podem ser incluídos na BVS, né? E o que são efetivamente essas fontes de informação? Elas são bases de dados, né? Bases de dados que cobrem diferentes temas, diferentes alcances regionais, municipais, né? Tipos e formatos de informação diferentes, que foi o que vocês acabaram de ver, né? E aqui é uma representação não exata, porque o tamanho das bolinhas aqui, tá? Não representa a quantidade de números e também não representa as intersecções corretamente, tá? Isso aqui é um exemplo para que vocês vejam que quando nós estamos falando do portal regional da BVS, nós temos diversas
fontes de informação integradas, né? E essa integração inclui bases de dados internacionais. Aqui eu coloquei só MEDA, mas podia estar... acho que tem Parro-Íris aqui, ó. Tem Parro-Íris, tem a OMS Íris, né? O repositório institucional da OMS e da OPAS, né? Então, nós temos bases de dados internacionais integradas, nós temos repositórios de pré-prints como o MedArchive ou BioArchive, né? Temos também da Fiocruz. E nós temos aqui, como vocês veem, uma grande gama de bases de dados bibliográficas que todas utilizam a metodologia Lilacs para seu desenvolvimento. O que significa a metodologia Lilacs? São os campos de dados, a forma de preenchimento, né, a forma de indexação desse documento. Então, nós temos uma metodologia comum e um vocabulário comum, que é o DEX, que propicia que a busca seja integrada dentro deste portal regional da BVS. Tá? Esse é um exemplo do portal regional da BVS. E vocês viram que nós temos algumas representações aqui que estão fora do portal regional da BVS, que é o portal de periódicos científicos, o Leias e o diretório de eventos. O diretório de eventos, ele está integrado como um RSS, como eu falei, lá na página principal do bvsaludo.com, ou bvsaludo.org, né? Mas ele não está integrado, se você faz uma pesquisa dentro do sistema, né, dentro do portal regional, você não vai encontrar um evento lá dentro, você não vai encontrar uma lei ainda, lei provavelmente a gente vai estar trabalhando para integrar, mas ainda não está. Você não vai encontrar um título de um periódico com o acervo, não é? A coleção existente nas bibliotecas, tá? Por isso que eles estão, essas três fontes de informação estão fora. Mas o catálogo multimídia, a base de recursos educacionais, o LIS, né? Todas essas fontes, o IBEX, né? Todas essas fontes de informação, elas estão integradas dentro do portal regional, e quando você faz a pesquisa, você recupera essas, não só essas, várias outras, como você vai ver na próxima telinha, que traz aqui as bases de dados que estão integradas hoje dentro do sistema do portal, da interface de pesquisa do portal regional da BVS, tá bom? E aí, essa pergunta já está respondida desde o princípio dessa apresentação, né? Porque existem tantos diferentes tipos de fontes de informação. Porque cada uma delas tem uma característica diferente, tem campos de dados diferentes, e porque elas atendem a diferentes necessidades de cada um dos profissionais que estão consultando essa as bases de dados. E aí, essa aqui é clássica da biblioteconomia, né? Achei essa fotinha aqui, essa imagem do Ranganathan aqui. Os livros, né? A informação, ela são para serem usadas. Ou seja, não adianta nada produzirmos relatórios técnicos detalhados, precisos, com a metodologia excelente, se ela não está indexada em nenhum lugar. Para que as pessoas consigam acessar, ela não pode estar escondida dentro de um site. Ela deve estar num site? Deve estar em um site. Ela deve estar em um repositório? Ela deve estar em um repositório. Mas estar dentro de um repositório, às vezes, não garante o acesso, porque a pessoa pode não saber que ela está dentro de um repositório se ela não for localizada, né? E quando nós incluímos nossos registros bibliográficos, os nossos registros dentro da BVS, nós conseguimos também recuperá-los dentro de um Google, por exemplo, tá bom? Mas importantíssimo não adianta um registro, um documento por si só existir. Ele precisa ser acessível. Nós precisamos garantir que mais pessoas encontrem esse documento. Todo livro tem o seu leitor, ou toda informação tem o seu leitor. De que adianta eu dar um artigo científico super complexo para um paciente, né, ou um familiar de um paciente? Não é assim que nós vamos conseguir atuar, não é verdade?
Então, a evidência científica, ela é para o pesquisador? Ela é para o pesquisador. Ela é para o profissional da saúde? Ela é para o profissional da saúde. Mas tem a hora certa, né, para o uso de cada um desses conteúdos. Então, para um paciente, é melhor, muitas vezes, primeiro ele ver um vídeo sobre o que é esse tema. Então, quando nós estávamos no início da pandemia da Covid, vários vídeos foram lançados explicando, né, o que é a doença, quais são os sintomas e como prevenir a transmissão desse vírus, né, a transmissão da doença para você. Então, assim, por isso que para cada informação, para cada tipo de conteúdo, nós temos que encontrar, nós temos que registrar no local correto e dar acesso a esse leitor, a esse usuário, né, que busca essa informação. Todo leitor tem o seu livro, é bem parecido, né? Então, todo leitor, cada necessidade de informação de uma pessoa, ela tem uma fonte de informação que vai responder a essa pergunta. Nós é que temos que, como bibliotecários, profissionais de informação, identificar qual é o potencial de um recurso, de um documento. Será que esse documento é importante para algum tipo de usuário? Quando estou selecionando, né, um documento que eu vou registrar, um vídeo, será que esse vídeo deveria estar? A quem atende esse recurso? Não é assim? Poupe o tempo do leitor, que é o número 4, né? Ah, Sueli, primeiro, se não está registrado, não se encontra. E outra coisa, se não está bem descrito, se o link está quebrado, se a informação não está correta, se a indexação não traz de forma precisa a informação, haja estratégia de busca, não é verdade? Então, nós não podemos, e uma vez que está lá dentro, fazendo a indexação certinha, com o dado, né, com o metadado de qualidade, nós vamos, entre aspas, garantir, não, mas nós vamos aumentar a chance de que esse leitor encontre exatamente o que ele quer. Um leitor hoje em dia, um usuário hoje em dia, ele não quer uma lista de referências com 5.000 registros, 5.000 referências. Ele quer no máximo 10, 15. Quantos de vocês, quando fazem uma pesquisa no Google, vão para a segunda página? Não é verdade? É isso aí, né? Não adianta nada a gente colocar a saúde pública como descritor em todos os artigos, em todos os documentos governamentais. A única coisa que você vai fazer ao colocar saúde pública em todos os seus documentos é tirar a atenção desse leitor, né? Tirar a atenção do leitor para o que ele deveria encontrar, né? É você sujar a pesquisa desse leitor. É entregar para ele 5.000 ao invés de entregar 100. Entregar 10, né? E uma biblioteca é um organismo em crescimento. Ai, que maravilha, né? As fontes de informação são vivas. A informação por si só se atualiza a cada segundo da nossa vida, né? Como é que nós vamos manter uma base de dados? Como é que nós vamos manter os nossos usuários, os profissionais de saúde, né, atualizados, se a informação que eu estou entrando agora, que eu estou registrando, é a informação de 10 anos atrás? Não que não seja importante, mas se eu tiver que priorizar a entrada de um conteúdo, eu vou entrar o conteúdo mais novo, mais atual primeiro e vou fazendo retrospectivamente, né? Não adianta eu manter só uma base de dados, a não ser que seja uma base de dados seja de história, né? A não ser que seja, existe uma BVS e existe a área de pesquisa de história da medicina, história da enfermagem, né? Que é uma área importantíssima, mas mesmo a história da enfermagem, mesmo a história da medicina, ela precisa ser constantemente atualizada com os recursos necessários. Então, quais são os tipos de fontes de informação e para quem elas se destinam? Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu já falei um pouco sobre isso. Então, as bases de dados bibliográficas, nós temos a Lilacs, que é a fonte de informação mais abrangente, mais importante que nós temos, com literatura científica e técnica.
E a metodologia é a metodologia Lilacs, que traz distintas formas de descrição para os distintos tipos de literatura, ou seja, monográficos, teses e dissertações, artigos de periódico e literatura cinzenta, tá? Atende a variados profissionais, a variados públicos-alvo, né? E essa metodologia gerou diversas outras bases de dados, que deixei aqui alguns exemplinhos para vocês verem. Quais são as fontes de informação? Aqui, nós estamos vendo à direita aqui, o site, né, o portal do LIS, né? Nesse site, nós temos estratégias de busca de temáticas importantes, que aqui ficam retratadas, né? Quais são as campanhas que nós estamos destacando, que tem uma estratégia de busca por trás. Nós temos temas prioritários. E o LIS, como eu falei no comecinho, o que é importante no LIS é atualidade em saúde, né? É informação para a população, é informação rápida para o gestor, é informação que atende, né, a necessidade desse momento. É informação científica e técnica? É informação científica e técnica, mas não só isso, né? É uma informação que vai responder às necessidades de atualização mesmo, tá? Dos públicos em geral que estão aqui descritos, principalmente gestores de saúde pública, profissionais de saúde, população em geral. É que população em geral tem também, né, por exemplo, como se coloca a máscara, né, o equipamento de proteção individual, né, tem vídeos desse tipo também, mas tem esse tipo de vídeo também para profissional de saúde. Olha que interessante, porque no começo, nem mesmo os profissionais de saúde estavam acostumados a usar correntemente. É lógico que se você já trabalha o médico, a toda hora que vai fazer cirurgia, está acostumado, mas o recepcionista que está lá atendendo ao público, ele não estava acostumado a ter esse tipo de informação de cara, né? Então, por isso que nós temos variados conteúdos que são incluídos aqui, tá bom? Multimídia, bastante parecido com o público, né, e o tipo de conteúdo é bastante parecido com o LIS, porém, são vídeos, são imagens, são apresentações, são áudios, tá? E, diferente do LIS, no LIS eu coloco lá um banco de imagens, ou seja, o banco de imagens como um todo. Aqui eu coloco imagem por imagem, vídeo por vídeo. Eu não vou colocar um canal do YouTube, né, o canal do YouTube da SES-SP, por exemplo, né? Eu não vou colocar o canal do YouTube aqui. Se eu for colocar algum canal, eu tenho que colocar no LIS. Aqui eu vou colocar os vídeos, um por um, tá bom? A descrição aqui é individualizada. Os eventos, então, para quem se destina? Aí é público que acessa os portais das BVS. Seja algum portal da própria Epidemia, ou seja, os portais mantidos pelas coordenações das BVS, tá bom? É possível gerar um RSS e colocar esses eventos lá no site da minha biblioteca? Se ele for um site que ele é gerido com WordPress, é possível. Por quê? Porque é um plugin de WordPress, né? Então, para que você possa ter esse tipo de site, não, mas acho que RSS até dá, viu? RSS não necessita ser WordPress, tá? Então, vocês podem, sim, gerar o RSS dos eventos científicos e colocar na biblioteca, no site da biblioteca, tá bom? E aqui duas fontes juntei, tá? São as de legislação e os recursos educacionais, que nós vamos ter também apresentações esse ano. E o interessante aqui, quando eu mostro aqui na apresentação, parece que é tudo muito claro, né? Ah, não, legislação eu vou colocar na base de legislação. Ah, não, vídeo, eu vou colocar no multimídia. Aula, eu vou colocar nos recursos educacionais. Mas é bastante comum haver dúvidas na hora de identificar o documento que você tem. Eu já vi muitas, mas muitas mesmo, como se diz, muitas aulas incluídas dentro do multimídia,
e muitos vídeos soltos, digamos assim, colocados em recursos educacionais, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É claro que um recurso educacional, ele não é só vídeo, né? Um recurso, se eu usar uma guia de prática clínica para fim educacional, eu posso colocar como recurso educacional? Pode. Olha a loucura, né? Então, assim, quando a gente apresenta as fontes de informação, assim, parece que separado, didaticamente em caixinhas, tudo isso parece bastante claro, mas quando você pega um documento, quando você pega um vídeo, quando você tem que verificar todo o entorno, né? Os sites, os textos auxiliares, quais são as instituições, tem título? Será que é esse título? Sabe assim? Então, dá bastante dúvida, tá bom? Legislação. Parece um documento bem simples de colocar. Ah, sim, tá lá, texto normativo, a ementa, blá, blá, blá. Mas quando você pega um documento, uma normativa institucional, será que deveria estar na legislação? Ele tem toda a carinha, o formato de um documento de legislação. Deveria estar, né? São essas dúvidas que no dia a dia, vocês que são rede, ou vocês que estão entrando na rede, sabem, ou vão descobrir, né? Que vocês vão ter essas dúvidas, tá? Então, passos para contribuir com as fontes de informação da BVS. Primeira coisa, né? A gente já sabe quais são os critérios de seleção dessas bases de dados? Nós já sabemos qual é a nossa responsabilidade dentro dessa rede? Ah, eu vou contribuir com a Lilacs. Ah, legal. Então, você já sabe. Qual é o critério da Lilacs? Ah, eu vou contribuir com o LIS e o DIREV. Ah, legal. Você conhece os critérios do LIS e do DIREV? Ah, se for para uma BVS, tem alguma delimitação de escopo um pouquinho mais estrita, né? Porque especifica, não é verdade? Tá? Então, primeira coisa, você tem que saber qual é a sua responsabilidade dentro da rede, né? Quais são as fontes para as quais você vai contribuir. E aí, ver quais são os critérios para cada uma dessas fontes e ver se há uma delimitação de escopo temático ou temporal ou geográfica, né? Que vão guiar você na seleção desse documento, tá bom? Registro. Bom, para você conseguir acessar os sistemas, você tem que fazer parte da rede oficialmente. Muitas vezes nós somos convidados a participar da rede, mas ainda não temos o nosso registro. Então, nós temos que solicitar o registro na rede. Por quê? Quando eu solicito o registro na rede, eu consigo um código, eu vou receber, né, um código, e se eu sei que vou cooperar com base de dados Lilacs, com base de dados Colecionar-SUS e com o LIS, eu vou receber o usuário com acesso a essas três possibilidades, que na verdade no seu perfil vão dar acesso a duas fontes de informação, ok? E aí, tenho acesso, o que eu vou fazer? Contribuição, eu vou lá criar novos registros da documentação que eu já identifiquei. Ah, que documentação é essa? Muitas vezes é a produção científica e técnica da sua própria instituição. Ah, então eu sei que sobre Covid, que é um tema, né, que estamos aqui vivendo, a minha instituição produziu tais e tais documentos. Ah, legal. Então, contribui com essa produção, né? Ah, eu encontrei a produção de tal, que estava no site tal. Eu posso contribuir? Se você contribui com o LIS, pode, né? Então, são coisas assim que a gente vai delimitando nesse processo, tá? Então, vocês vão, a partir desse ponto aqui da contribuição, fazer a criação desses registros, vocês vão poder fazer a atualização desse registro, ou seja, tem indexação? Se é um registro que está com Lilacs Express, status Lilacs Express, então eu tenho que fazer a revisão da descrição e fazer a indexação. Ah, o link do meu artigo quebrou porque mudou o servidor? Agora a gente implantou um repositório. Posso mudar os links que estavam anteriormente para os links do repositório? Posso.
Você só precisa saber se você pode, nesse sentido de permissão, tá? Por causa que você pode ter um perfil de documentalista. E aí, só para terminar o ciclo aqui, né? E aí, esses registros, né, que vocês criaram para cada uma dessas fontes de informação vão gerar produtos e serviços. Quais são esses produtos e serviços? As bases de dados, né, atualizadas, as interfaces de busca atualizadas com o conteúdo dos registros, mas também, se for uma base de dados nova, a inclusão dessa base de dados, a criação de coleções, né? Você vai ter também, pode ser, né? Depende de como a BVS ou o portal está configurado, você vai ter estratégias de busca pré-configuradas, ou seja, você vai ter um link, por trás desse link tem uma estratégia de busca. Isso a rede de referencista faz bastante. Você pode ter uma coleção dentro do EbloInfo, e o EbloInfo é uma iniciativa dos Ministérios de Saúde dos países, no caso do Brasil, o Ministério de Saúde do Brasil, que, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, existe a coleção de atenção primária à saúde, tá? Você pode ter vitrines do conhecimento, você pode ter infometrias, né, os mapas de evidência, tá bom? São esses produtos e serviços que são gerados a partir desses registros que são incluídos aqui e que vocês contribuem, né? Se vocês não contribuírem com as fontes de informação, os nossos produtos e serviços aqui, eles vão ficar desatualizados ou com gaps, né? O famoso gap de conhecimento. Então, para a gente ter a produção científica importante, né? Relevante, de qualidade, a gente tem que ter eles registrados aqui dentro das bases de dados. E uma vez que a gente tem os produtos e serviços, a gente consegue começar a medir acesso, a gente consegue verificar também, aqui, o medir é na parte da avaliação já, tá? Acessos, nós conseguimos fazer a reavaliação da coleção, lembra do GAP, né, de conhecimento? Será que entraram todas as guias do Ministério da Saúde? Ah, não, a gente sabe que tem 500, mas tem aqui na base de dados 350. A revista está indexada desde 2010, mas parece que tem um gap aqui do fascículo do volume, né, de um ano inteiro. O que será que aconteceu? Tá? Então, dessa forma é que a gente consegue retroalimentar e ir melhorando também a qualidade das fontes de informação e ir melhorando os processos também, né? Muito bem, seguindo em frente. Então, quando aí eu tinha destacado aqui a parte da criação dos códigos da BIREME, justamente porque agora nós vamos conhecer o BIREME Accounts e o sistema FAdmin, tá? Esse aqui é o sistema BIREME Accounts, cinzinha, e o FAdmin, tá? Ele já é mais assim, cor creme, né? E eles são, olha só, né? Eles têm uma carinha muito parecida, só que eles são diferentes. Tem funções diferentes, completamente diferentes. Opa, completamente diferentes. E aí, por que eles têm a mesma cara? Porque nós usamos a mesma estrutura, o mesmo framework, né? Isso é a linguagem de informática, né? De analista de sistema. O mesmo framework que é o Django Admin, que é uma estrutura pré-configurada que os analistas de sistemas vão lá e configuram com os campos e todas as coordenadas necessárias, tá bom? Por isso eles têm a cara parecida, mas quando a gente entra dentro do sistema é outra coisa, totalmente diferente. Aqui só tem um dashboard com um painel de controle, né? Com quase nada de informação, mas por quê? Porque é para um fim específico. E aqui no lado da direita nós temos bastante informação. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o BIREME Accounts. Ele é um serviço de autenticação e controle de acesso. Então, o que significa isso? Significa que, ao autenticar-se, você coloca seu nome, sobrenome, seu e-mail pessoal institucional e uma senha, né? E aí, quando você está lá dentro, o que você vai ter? Esta primeira carinha, tá? Que é a página inicial. Esta visão, quem tem é um coordenador, tá bom? Quem
centro cooperante só vai ver essa telinha aqui. E o que você vai conseguir fazer aqui dentro? Atualizar, já vou mostrar, tá? Mas quem é coordenador também tem essas duas outras opções, que é usuários e redes, que é para a administração, criação de usuários e para a atualização dos centros cooperantes da rede. Aqui, quem é usuário comum, né? Nós, centros cooperantes, temos aqui o login, né? Que é o usuário, temos o e-mail da pessoa, profissional, institucional, pessoal, institucional, o perfil dela que é básico e o código do centro cooperante e se ela é um usuário ativo. Se eu clico aqui nessa segunda aba, que vocês infelizmente não vão ver, porque a maioria de vocês é centro cooperante, há a configuração de qual perfil de cada fonte de informação. Vocês viram que tem alguns que não estão preenchidos. Por quê? Porque ela não precisa, esse usuário não precisa acessar tudo. Isso que é o importante, tá bom? Então, e só pode selecionar um único pontinho só, né? A construção aqui foi errada, ela não devia ser uma caixinha quadrada, ela devia ser uma bolinha, porque na bolinha você só pode selecionar uma, né? Mas, de toda forma, o perfil que a Laís tem, por exemplo, ela é editora em praticamente tudo. Por quê? Porque ela faz gestão da rede junto aqui, vocês conhecem bem a Laís, verdade? E aí, para quem é centro cooperante, o que é possível fazer? Você pode... Nossa, tá errado aqui, desculpa, a caixinha tá fora do lugar. Clicar. Se você esqueceu sua senha, você não precisa mandar um e-mail para nós da Bireme para fazer a atualização da sua senha. Você pode vir aqui em esqueci minha senha, colocar o e-mail que você usa, que é aquele e-mail pessoal institucional, e esse e-mail vai chegar por parte da Bireme na sua caixa postal. E lá você vai clicar no link para reconfigurar a sua senha, tá bom? Isso é o que praticamente todos os centros cooperantes têm acesso. Praticamente não, os centros cooperantes têm acesso, tá bom? Que mais? Agora nós vamos falar do sistema FAdmin, que é onde, né, é a plataforma online, onde vocês vão fazer a contribuição de vocês para as fontes de informação da BVS. Então, é um sistema online, onde vocês vão fazer descrição, indexação dos diferentes conteúdos que vocês têm aí nas suas instituições, tá? E o bom, né, para os mais antigos da rede, antigamente a gente tinha um sistema para registros bibliográficos, um sistema para LIS, um sistema para SEX, um sistema para Direv, um sistema, né? E para cada um você tinha um login e senha, e cada um era um link, né? Com FAdmin não, você acessa um link, usa o mesmo usuário e senha para fazer a gestão de qualquer uma dessas fontes que estão aqui destacadas. E aqui é uma representação, né? Sei que ela é meio cheia de coisas, mas basicamente se você tem um usuário, né, que foi criado porque você tem o diretório, sua informação no diretório da rede BVS, você vai ter acesso às fontes de informação. E cada uma dessas fontes de informação gera produtos diferentes saídas, digamos assim, tá? E toda essa informação que tem mais de 900 instituições envolvidas aqui de cerca de 30 países, tem mais de 100 bases bibliográficas, tem mais de 100 bases de outras fontes, LIS, Direv, multimídia, blá, 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 né? E que nós temos, as fontes de informação já pré-configuradas. Temos o perfil, documentalista, Lilacs Express, editor Lilacs Express, na verdade, né? Ou o próprio, um editor, né? Temos os status dos registros, que são publicado, ou seja, o artigo está completinho, já está disponível se já faz mais de 3 dias, porque tem processamento nas bases de dados, mas se você publicou um registro, né, 3 dias depois ele aparece na interface de pesquisa. Quais são os outros status existentes? Tem o Lilacs Express, status Lilacs Express, qual é? É aquele que a gente fez a coleta do registro, então ele tem os dados de descrição preenchidos automaticamente, ou seja, precisa revisar. E não tem indexação. Esse é o perfil Lilacs Express. O status Lilacs Express, perdão. Status Lilacs Express.
Ah, tem o registro pendente. O que é o registro pendente? Rascunho, desculpa. É aquele que está em construção, tá? Então, esse registro que está em construção é assim, comecei a fazer o registro, tem o autor, tem o título, tem que atender um usuário ali. Grava, né, assim? Grava como rascunho, tá bom? Registros apagados são aqueles que já atenderam a metodologia um dia, mas que agora não atendem mais. Perdão, não atendiam e por isso já foram apagados. Agora, o registro que é indisponível, agora esqueci o nome do label, que eu estava falando sobre eles ontem. O que é o... qual que é o nome do status? Esqueci o nome do status. É um que já foi, atendia a metodologia, mas que hoje em dia não atende mais, tá bom? Depois eu vou colocar aqui o status, porque eu esqueci o nome do status. Bom, aí, aqui a gente tem a entrada, né, página de entrada do sistema FAdmin. Então, nós temos aqui o menu, o redes, né, quais são as redes que você coopera, os avisos. Hoje à tarde o sistema FAdmin vai estar fora do ar para manutenção, atualização de dados. À tarde, no final da tarde, tá? Se vocês verem aqui, vai ser das 4 às 10 horas da noite. Então, até às 4 horas o sistema vai estar online. Então, se você tiver que finalizar algum registro e está com o sistema aberto, finaliza até as 4 horas da tarde, tá bom? Ações recentes, se alguém edita um registro seu, você pode revisar esses registros que está aqui, né, como mostrado, e quais são os registros Lilacs Express, de status Lilacs Express, pendentes de revisão e indexação. Os créditos e os termos e condições de uso, política de privacidade, tá? Uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que ao incluir um documento, ele tem que estar em acesso aberto. O que significa isso? Quando você deposita um documento no seu repositório, ele define ali se você pode ou não publicar esse registro, não é verdade? Aqui nós podemos registrar o que pode ser publicado. Ou seja, se é um documento que o autor falou que não poderia publicar ainda, então não pode colocar ainda, tá bom? E que se há um documento que foi carregado por um centro cooperante ou por um coordenador que seja, e ele estiver no sistema, a BIREME aqui, e eu estou falando isso por causa desses termos e condições de uso e política de privacidade, porque a BIREME, ela não se responsabiliza pelos conteúdos aqui incluídos, ou seja, se um autor falou X coisa, né, e existem outras correntes, né, de pensamento, todas essas correntes são aceitas, mas não significa, são aceitas porque cientificamente, tecnicamente, pelo controle de seleção, critério de seleção, foi aceito. Mas isso não significa que determinado corrente de pensamento é uma corrente de pensamento da BIREME, tá bom? É isso que eu quero dizer com os termos e condições de uso. E também privacidade, né? Os dados que nós colocamos no ar são os dados que nós temos autorização para colocar a informação no ar, tá bom? Então, depois gostaria que vocês dessem uma lida aqui sobre esses termos e condições de uso. Outra coisa que eu esqueci de destacar como uma setinha, mas tem aqui, ó, nessa parte aqui, que é o institucional. Tem também o termo de adesão dos centros cooperantes ao sistema, né, de cooperação da BIREME, tá? A Rede Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Gostaria que vocês revisassem esse documento e colocassem, né, como aceito, tá? Esse termo de adesão, tudo bem? Se vocês me perguntarem, Sueli, o que está escrito ali? Está escrito o que vocês já aceitaram muitos anos atrás, que é qual é a estrutura de funcionamento da nossa rede. Nós temos diferentes produtos, Lilacs, Direct, blá, 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 todas as fontes de informação descrita, e temos cada um dos papéis descritos. Ou seja, se você é um centro cooperante, vai estar escrito ali, centro cooperante faz isso, isso, isso,
tá? A unidade participante faz isso, isso, isso. O centro coordenador faz isso, 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 tá bom? Então, não tem nada de diferente do que vocês já estão acostumados e já conhecem, tá? Então, o que eu solicito a vocês é que vocês revisem esse termo de adesão e cliquem lá o dash lá para... tem um símbolozinho que é só você clicar assim, tá? E aí, vocês já terão aceito o termo de adesão. Mais uma vez, não tem nada lá que vocês já não estejam fazendo, tá bom? Mas leiam, e se vocês ficarem com dúvida, entrem em contato conosco. Bom, aí nós temos aqui o acesso às fontes de informação a partir do menu, tá bom? Fiz um videozinho básico aqui para vocês verem. Dá para ver? Acho que sim, né? Então, estamos acessando recursos de informação, que é para contribuir com o LIS, recurso de internet, que é para contribuir com o LIS, e as diferentes abas que nós temos. Eventos, então, sempre vai estar marcado qual é a fonte de informação, sempre eu vou ter primeiro os meus eventos, os meus registros, depois os eventos da minha rede, e por fim, todos os eventos, tá? Olha, todas as mídias existentes. Para registro bibliográfico, é o que mais tem aqui de abas diferentes, né? Então, começou com meus registros, depois registros do meu centro, todos os registros. Aqui é o Lilacs Express, tá? Revisão de descrição e indexação. E aqui se alguém mudou alguma coisa no meu registro, eu posso ir lá e revisar, tá bom? Legislação também. Minhas legislações e legislação. Minhas legislações significa os registros que eu criei, tá? E recursos educacionais, a mesma estrutura que tem nas outras fontes. Então, é importantíssimo que nós saibamos que toda a fonte de informação vai estar destacada aqui, né, com o nome da fonte. A primeira aba que vai abrir é os meus recursos, ou seja, os registros que eu criei. Aqui os recursos da minha instituição e aqui os registros que estão todos, de toda a rede, tá bom? Aqui, vocês vão ver o ID do registro dentro da fonte de informação. Então, para cada fonte de informação, nós temos um ID próprio, tá? Ou seja, não é um ID único para todas as fontes de informação, não. O Leias começou do 1. O Recursos Educacionais começou do 1. Ou seja, cada fonte tem um ID próprio, tá? E aqui é o título, e aqui o status, e aqui para a edição do registro, ok? Eu não vou clicar agora e nem mostrar, porque é o tema que nós vamos discutir, mostrar nas próximas reuniões. Espero que tenha dado para ver o videozinho que eu fiz aqui para vocês, tá? De novo, aqui. Aí nós passamos para, como nós vimos, tudo é muito fácil dentro do sistema FAdmin, né? Nós podemos cooperar com mais de uma base de dados, nós podemos ver os registros de todo mundo dentro do sistema FAdmin. Então, o que nós temos? Nós temos procedimentos de segurança para garantir a integridade dos dados de cada um de vocês que cooperam conosco, né? Então, quando nós falamos em segurança dos dados, nós estamos falando de políticas e procedimentos de segurança para fornecer a autenticação, que foi o que a gente já viu no Accounts, né, no Bireme Accounts, acesso e auditoria, tá? O auditoria vocês vão entender daqui a pouquinho o que é. E o que visa? Proteção dos dados contra ameaças. A gente tem visto invasão, né, dos sites por hackers, ou crackers, né, hackers, né? Então, nós temos, além do próprio sistema, a auditoria interna, né, nós temos também o sistema protegido contra esse tipo de ataque. Só que, se eu coloco lá meu login Sueli e a minha senha Sueli, ou se eu coloco lá Sueli como login e a senha 123, 123456, digamos que é bastante fácil de nós descobrirmos qual é o login e a senha de uma pessoa, né? Então, por isso que sempre que a gente fala na criação de senha, a gente fala para colocar números, símbolos, maiúsculas, minúsculas, né? Para que a gente não facilite o trabalho de quem quer invadir os nossos sistemas, tá bom?
Admin também não, por favor, né? São coisas que são bastante comuns e que o pessoal que quer invadir já faz isso aí automaticamente, né? A testagem de logins e senhas, tá bom? Então, cuidado, a proteção parte de nós, mas necessita da participação de vocês. O segundo aspecto da segurança de dados é a preservação da informação e dos dados que estão lá dentro. Não é verdade? Se eu vou lá, crio um registro todo caprichado e alguém depois vai lá e tira o link para o texto completo, né? Aí não dá. Então, ou então alguém vai lá e modifica os dados do meu registro, sendo que ele estava correto. Então, não pode, né? Então, quando é que eu posso editar um registro de uma pessoa? Quando há complementação. Por exemplo, um documento que não tinha link, mas agora ele existe um texto completo disponível. É o mesmo documento? Se é realmente o mesmo documento, eu posso incluir o link. Tem uma indexação aqui totalmente errado. Colocaram só saúde pública. E o documento é sobre medidas de prevenção de infecção da Covid numa unidade, no ambulatório, não numa UBS. Não precisa colocar saúde pública, na verdade, aí eu posso tirar. Tá? Quando está errado, quando tem alguma informação errada, a gente pode editar. Responsabilidade. Lembra da responsabilidade que eu falei? Não adianta só a BIREM fazer as medidas de proteção, né? Todos nós estamos envolvidos nesse processo, né? Tanto de criar usuários e senhas compatíveis, né? Ou seja, não adianta eu colocar lá um apelido, sei lá. Ao invés de colocar Sueli.suga, eu vou lá e coloco Mikan. Sei lá, um apelido. Né? Não é meu apelido esse, tá? Já foi. E se eu colocar um apelido, como é que eles vão saber que Sueli.suga é esse usuário? Não dá, tá? Mas isso é coisa do coordenador. Quem cria é sempre o coordenador. Quem cria o usuário é sempre o coordenador. Agora, a senha, só o usuário sabe. Então, assim, não adianta eu ir lá e colocar a data do meu aniversário. Também as pessoas sabem já, né? Que esse tipo de informação não é boa como senha. Então, essa responsabilidade parte da BIREM, parte do coordenador da BVS ou do coordenador da Lilacs, parte do usuário do centro cooperante, que vai tomar as medidas necessárias. E justamente como é que a BIREM trabalha tudo isso? Né? Nós temos 3 pilares importantes para a segurança dos dados. Primeiro é confidencialidade. Se nós temos usuários individuais, eu não posso emprestar meu usuário para outra pessoa. Eu não posso falar minha senha para outra pessoa. Tá? É por isso que nem a BIREM sabe a sua senha. Né? Nem o coordenador deveria saber a sua senha. Né? Quem sabe sua senha é só você, igual senha de banco. Tá? Os perfis de acesso. Por que todo mundo não tem um usuário avançado e um perfil de documentalista para tudo? Porque senão você, é abrir o sistema para todo mundo, né? E não é assim, nós temos que garantir que os perfis acessem o que tem que acessar. Se eu vou cooperar com a fonte tal e não, eu vou fazer só o registro e não vou revisar nada, então eu tenho que ter um perfil de documentalista, né? Se eu sou um usuário de um centro cooperante, mas eu vou fazer a revisão dos registros que um técnico criou, porque o técnico de biblioteca pode fazer uma pré-catalogação, não é verdade? Então, o técnico faz a pré-catalogação e eu, como bibliotecário, faço a revisão da catalogação e faço a indexação. Então, aí eu tenho que ter um perfil de editor. Ok? E o sistema permite isso aqui, tá? Então, nós temos, para confidencialidade, né? Os usuários individuais, os perfis de acesso. Integridade. Temos histórico de mudança, propriedade... Nossa senhora, passou da hora. Propriedade do registro, né? Alterações e disponibilidade. Aqui alguns exemplos. Então, cada registro tem o nome, o código do centro cooperante, quais foram as modificações que foram feitas e quais foram as atualizações feitas, tá? E aqui o modificado por outros usuários. Então, né,
Dicas de segurança. Garanta que só você vai usar esse usuário e que ninguém sabe a sua senha além de você mesmo. Sempre feche o seu sistema quando você vai almoçar, quando você vai para uma reunião. Não deixe a sua senha pré-configurada, porque se você deixar a sua senha pré-configurada, outra pessoa que sente na sua mesa e abra o browser e entra no FAdmin, seu usuário e senha já vão estar lá, tá? Não deixe usuários e senhas em locais públicos. Não deixa no caderninho com a página aberta, né? E, continuando, nós temos relatórios dentro... Comecei a correr por causa do horário, agora que eu vi. Relatórios dentro do sistema. Então, é possível fazer busca por área temática, tá? Então, vocês têm que ir aqui em relatórios e acessar... a busca por área temática é dentro dos próprios registros, tá? Aí você vai lá dentro de todos os registros, seleciona a sua área temática e você vai acessar todos os registros. Também tem busca por base de dados, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui a Previcam, então, todos os registros da Previcam estão acessíveis por meio dessa busca. Agora sim, relatórios. Desculpa, tá? Eu me confundi lá no nome. Na aba aqui, no menu relatórios, tá? É possível gerar relatório de tipo de registro bibliográfico por fonte, né? Ou seja, qual é a fonte que eu vou escolher? Qual é o tipo de relatório que eu quero? E se eu quero de um centro específico, eu vou selecionar esse centro específico, tá bom? Se eu quero por um status específico, quantos registros estão no status rascunho do meu centro cooperante? Aí eu consigo acessar o número total, não os registros, tá? Os registros tem que fazer lá dentro do módulo de fontes de informação. Da Lilacs você pode acessar aqui, né? Estatísticas de contribuição e acessar e selecionar o que você quer saber. Ah, eu quero saber a contribuição por revista, eu quero saber a contribuição por centro cooperante, tá? E seleciona o centro cooperante. Ah, Sueli, mas eu sou da BVS, eu quero saber da BDENF. Então, também, você vem, seleciona aqui da BDENF a base de dados e faz a pesquisa, tá bom? Da mesma forma. E bastante coisa, né? Bastante. Mas tudo vai dar certo e nós vamos conseguir fazer isso juntos, tá bom? A grande vantagem de trabalhar em rede é que a gente pode perguntar um para o outro, todo mundo pode responder com o que sabe, né? É lógico que a Bireme está sempre disponível para responder as perguntas, ou quando a gente não souber, discutir junto mesmo. Como será que a gente trataria esse tipo de situação, né? Bom, e para a próxima sessão, que vai ser sobre criação de artigos de periódicos, de registros de artigos de periódicos, nós recomendamos que vocês vejam esse videozinho que é da criação de registros bibliográficos, tá bom? E fiquem prontos para a próxima reunião. E para que muitos de vocês já sabem, mas caso não saibam, nós temos 4 sessões que são correntes, tá? Nessas 4 sessões, nós temos aqui a específica de indexação. E ela vai ser no dia 26 de março. E o que nós precisamos de vocês? Precisamos que vocês sugiram artigos, teses, documentos não convencionais, qualquer tipo de documento, vídeos, podcasts, como descrever, como indexar, tá? O descrever a gente vai fazer nessa sessão aqui. Agora, a indexação a gente faz nessa sessão. E aí, vocês têm que nos informar qual é este artigo, este documento, este vídeo que você quer que a gente faça a revisão da indexação, tá bom? E é isso. Falei bastante, peço desculpas pelo atraso. Muito obrigada. Bem, agora eu queria saber se vocês têm dúvidas com relação... Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Gostaria de saber se vocês têm dúvidas para o momento. Caso não tenham, a gente vai passar para a reunião que vem, a sessão que vem, tá bom? Então, um tempinho aí para vocês fazerem perguntas, tá bom? Angélica, Laís, Sueli, vocês querem...
Sueli, tem uma pergunta da Aleisa, eu acho que é assim que fala. Ela tem um termo de adesão, mas foi muito antigo. E ela está perguntando como que ela faz para rever esse termo. Então, clica nesse link que eu falei, eu vou compartilhar aqui o FADmin de novo, mas clica nele para vocês darem uma olhadinha, quer ver? Eu ia colocar a tela... peraí, compartilhei errado. Aqui, tá vendo? Agora vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui, ó? Revisar o termo de adesão, tá? Então, clica aqui, Aleissa, nesse revisar o termo de adesão e dá uma lidinha, tá bom? Nesse termo de adesão, como eu falei para vocês, ele tem o que é a rede latino-americana, que a Birema é o centro coordenador, tá? Quais são os produtos e serviços, tá? Então, tem, ó, quais são os produtos e serviços? Biblioteca virtual, DEX, Lila, que são os principais. E aí, quais são os papéis de cada um? Esse é o termo de adesão que vocês precisam revisar, tá? É que eu já aceitei, ó. Vou tirar, ó. Aí, a única coisa que vocês têm que fazer é concordo com os termos e gravar, tá bom? Tudo bem, Alessa? Mais alguma pergunta no chat? Não, a Leisa agradeceu, ela já está abrindo, tá? Tá bom, obrigada. Peço que todos vocês cliquem, né, no termo de adesão para aceitar, né? Porque aí a gente fica, tanto vocês quanto nós já temos essa definição, tá bom? Que bom, Lia! Muito obrigada. Mais para frente, a gente vai falar com vocês. Vocês estão vendo que tem aqui não estão mais vendo. Mas tem um atualize as informações da sua instituição. A gente precisa revisar algumas coisinhas aqui. Quando tiver pronto, a gente vai passar para vocês também, tá bom? Isso também vai ser feito a partir do sistema FADmin, tá? Eu acho que é isso. Como vocês viram, né? A gente tem 4 sessões mensais. Além dessa capacitação que nós estamos fazendo, além de reunião, nossa, esse ano a gente está com bastante atividade, viu? Reuniões da rede de referencistas, pessoal que é da rede de indexadores, ainda a gente não colocou aqui as datas, né? Mas a gente tem várias reuniões específicas. Quem tem interesse em participar, vocês podem depois entrar na página da rede de referencistas e também na de rede de indexadores. Deixa eu colocar aqui os links, só um segundinho. Essa daqui é da rede de indexadores. A rede de indexadores, ela tem, por enquanto, só reuniões com os membros atuais, tá bom? Para você poder participar, precisa participar ou do processo de seleção ou preencher aquele formuláriozinho, porque a gente faz uma seleçãozinha. E aqui da rede de referencistas, tá bom? Ai, que bom, a Angélica é rápida, eu estava aqui ainda pesquisando. Obrigada, Angélica. A Angélica colocou no chat o link da rede de referencistas, tá bom? Bom, acredito que seja isso. Agradeço muito a presença de vocês nessa sessão. Vejam a sessão sobre criação de registros bibliográficos, e ali é criação mesmo, tá? Não é a revisão e indexação. A gente pode até dar uma revisada, mas ele a próxima sessão é destinada a centros cooperantes, não para editores de revistas, tá bom? Ou é criação do registro, ou é revisão de um registro Lilacs Express, tá ok? Não é a criação de registros com status Lilacs Express que é realizada pelos editores. Bom, é isso então. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.